Hoje nós vamos explorar um tema crucial e significativo: a importância de cultivar hábitos cristãos na nossa rotina, principalmente no mundo de hoje, bastante e cada vez mais desafiador. Então, entender e praticar esses valores. Não estamos falando de apenas uma simples ação, de uma simples escolha, mas estamos falando de um caminho de paz, de um caminho de propósito, onde você vai conseguir se conectar com Deus. Então nesse vídeo eu vou te falar hoje os hábitos que você deveria incluir na sua rotina. Fica comigo nesse vídeo. O primeiro hábito que você deveria incluir na sua rotina é acordar mais cedo. A Bíblia vai dizer que nós somos a luz desse mundo, que nós somos a sal da terra. Ou seja, que o mundo vê a diferença que a gente faz. Mas não tem como o mundo ver a diferença se você fica dormindo, se você é preguiçoso, se você não deixa a luz de Deus transparecer em você. Mas para isso que ela venha transparecer, é preciso que você venha ter um tempo a mais, ter um tempo para Deus. Então, para que Deus ele venha reinar sobre a sua vida, é necessário que você saiba administrar o seu tempo. Pessoas cheias de Deus são pessoas que também não entregam só um tempo a Deus, entregam o tempo. A diferença é que o tempo é que você não controla mais sua vida. Você larga o controle do videogame. Você fala, agora Pai, é o Senhor que comanda os ciclos e estações da minha vida, não sou eu. Então entregar o tempo a Deus é para que Ele venha aparecer através de nós. Então o primeiro hábito é entregar o tempo a Deus. O segundo hábito cristão é a leitura da palavra. Porque nós precisamos ler. Qual que é a importância de ler a palavra? A palavra de Deus nada mais fala. É a própria palavra de Deus para a nossa vida. Quem nunca foi na igreja, um pastor já revelou: esse pastor está sabendo demais da minha vida. O que aconteceu? Então a leitura da palavra é nada mais do que a revelação do céu para minha e sua vida. Tem horas que Deus vai ficar em silêncio, mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando. O silêncio de Deus vale mais do que 1000 palavras. Então a leitura da palavra é um ato de intimidade, um ato de você conhecer a Deus. A gente pode se dizer que a oração é um hábito onde você vai se conectar com Deus, que você vai ter intimidade. Mas como é que você vai conhecer Deus? Através da palavra, através do que você vai ouvir, de onde você vai ler. Então nós conseguimos conhecer mais a Deus e ter mais intimidade através da palavra. Então eu sei que é difícil ler. A geração de hoje, a pior coisa do ser humano é a leitura. Mas tira um tempo do seu dia, nem se for 5 minutos, para ler a palavra. E constante você vai indo, você vai criando desejo ao ler. Tem diversos depoimentos de amigos meus que começaram a assistir The Chosen. Assistiram errado. Errado é você assistir o que não é correto. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você pode assistir The Chosen? Pode assistir outra série? Pode, mas tome cuidado com o que os seus olhos veem, para que o seu corpo não venha adoecer. Então a Bíblia sempre vai falar pelo lado do olhar, mas a gente não vai se aprofundar nisso. Então assista filmes bíblicos para que você tenha esse desejo, crie o hábito de leitura também. Assim como The Chosen, nem tudo que vai estar passando lá está de acordo com a Bíblia. Mas tem muita coisa interessante que você pode aprender lá. Até mesmo tem gente que aprende mais assistindo do que lendo. Não estou falando para você somente assistir, mas crie esse hábito também. Amém? O terceiro hábito é ir à igreja. Todos nós sabemos que a igreja é o lugar de adoração. Se você é conhecedor da palavra, você vai saber que quando o povo de Deus estava preso no Egito, Deus ele queria libertar o povo para que o povo o adorasse. Ou seja, Deus também é digno e Ele merece adoração. Ou seja, nós também precisamos adorá-lo, agradar a Deus, seja através do louvor, seja através das nossas atitudes, seja através dos nossos hábitos. Então Deus ele está presente, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele se faz presente em todos os lugares. Então Ele está sempre de olho nas nossas atitudes. Então tenha certeza de uma coisa: não faça porque Deus ele vai retribuir, não faça porque você é grato a Deus. Dessa forma as bênçãos do Senhor correrão atrás de você, amém? O quarto hábito nós vamos falar de jejum. Qual que é a importância de jejuar? Jejuar é ruim, jejuar é bom. Gente, passar fome é ruim, mas se você faz com a intenção certa, pode ter certeza de que a recompensa do céu para sua vida vai ser muito grande. Isso porque a gente pega o exemplo de Daniel. Daniel ele fez um propósito de não se contaminar. Ele apenas fez um propósito de comer legumes, vegetais. Ou seja,
Eu posso jejuar do quê? Aliás, para que é o jejum? O jejum é pra gente se conectar com Deus. É pra gente fazer uma aliança maior com o céu. A partir desse momento que a gente faz aliança, Deus ele passa a agradar mais da nossa vida. Isso porque a gente está deixando de fazer coisas que a gente poderia estar fazendo pra gente, para agradar mais a Deus. Então a gente acaba agradando ao Senhor. Tanto é que Deus ele se agradou de Daniel e livrou ele da cova dos leões. Então, o jejum é super importante. Isso se você quiser fazer algum propósito de Deus, tanto para sua área profissional quanto para sua área sentimental, você pode fazer um jejum em favor disso. É claro que quando você começa a jejuar, Deus ele começa a aparecer, transparecer através do brilho do Espírito Santo que há na sua vida, amém? Quinto hábito, estamos falando sobre a generosidade. Todos nós sabemos que aqueles que estão com Cristo, os frutos do Espírito transparecem. Quais são ele? Alegria, paz, bondade, benignidade, tudo aquilo que é bom. Então os frutos do Espírito aparecem na nossa vida. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que ajude, seja uma pessoa alegre, que contamina o ambiente. Pessoas felizes contaminam ambientes, pessoas tristes desanima o ambiente, pessoas não querem nem estar perto. Você já viu aquela pessoa que só anda de cabeça baixa? Pessoa que só anda com pensamento negativo é um tipo de pessoa que ninguém gosta de estar perto. Então seja uma pessoa alegre, porque o brilho do Espírito Santo, porque você é a luz, você é o sabor que o mundo precisa, amém? Então que Deus ele venha reinar através da sua vida, seja uma pessoa generosa. E o sexto hábito que você precisa incluir na sua rotina, não é fácil, mas nós aprendemos com Jesus. Estamos falando sobre o perdão. Jesus ele decidiu perdoar quem não merecia ser perdoado. Jesus ele se entregou por quem não merecia nada de bom. Ele nos deu o maior presente, um presente que estamos falando da graça. Por que é um presente? Porque presente é para quem não merece. Ele deu um presente para quem não merecia receber coisa alguma. Ele não morreu só pelos perdão daqueles do passado, não. Ele morreu por mim e por você. Porque nós somos parte do pecado. Lá de Adão e Eva, então, originou-se o pecado e caiu sobre todos nós. Mas a graça de Deus nos alcançou. Então, libere o perdão. Eu sei que é difícil perdoar, mas o maior exemplo foi do próprio Deus, que entregou seu filho para morrer por mim e por você. Perdoar não é fácil, mas se você quer uma vida gratificante com Deus, decida decidir. As escolhas da sua vida que você farão hoje farão com que você tenha paz e seja próspero no seu passado, no seu futuro. Pessoas que vivem o passado e vivem o presente olhando para as coisas do passado não conseguem viver o hoje. Tem uma frase que diz: quem vive de passado é museu. Então traz isso para sua vida, porque Deus ele jamais vai fazer coisas novas em quem fica preso em coisas antigas. Deus não vai fazer algo novo para quem vive o velho. Deus não vai fazer nada que seja grande em quem vive o ontem. É por isso que quando nós nos entregamos para Deus, nós nos batizamos. O velho homem já se foi, o velho homem morreu. Agora nova criatura você é e agora tudo se fez novo. Então decida liberar o perdão para sair das coisas comuns, para sair do raso, de viver o profundo, viver as maiores experiências que você vai viver. Você vai vivenciar coisas que ninguém jamais vivenciou. Você vai onde ninguém jamais chegou. Você vai pisar onde ninguém nunca pisou. Porque o que Deus tem para a sua vida e tem para mim é diferente. Mas pode ter certeza de uma coisa, são coisas grandes, coisas extraordinárias que Deus tem para nossa vida. A sétima coisa é a adoração. A gente já falou de ir para a igreja, mas a adoração nada mais é do que você estar na sua casa, colocar um louvor. A adoração nada mais é do que você estar no seu trabalho, estar ali conectado com Deus, estar conversando com Ele. É adorar a Deus. Digamos que a adoração não somente é na igreja, não. Antes a adoração se limitava, ou era no templo, ou era no monte. Agora, quando Deus ele se entregou por nós, o Espírito Santo ele se fez presente. Paulo vai dizer que nós somos o templo da adoração, nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, a adoração não se limita mais. Você pode adorar a Deus quando acorda, você pode, independente do local que você tiver, adore a Deus. A adoração precisa ser um hábito. E esse hábito nos torna diferente. Eu acho tão bonito. É uma experiência que eu preciso contar para vocês. Eu estive indo para uma praia
é lá em Ilhéus, Salvador. E quando eu cheguei lá, fui com meus avós e doidinho pra acordar cedo, ir pra praia, pegar aquele sol maravilhoso. E quando eu acordei, meus avós estavam orando, enquanto eu estava pensando na praia. Então olha o exemplo de pessoas que eles são. Enquanto eu estava pensando em ir pra praia, eles estavam ali naquele momento de intimidade com Deus, sendo grato a Deus por mais um dia. Então que nós venhamos ser gratos também, que nós venhamos criar esse hábito de adoração, porque as pessoas vão perceber. Os meus avós serviram de espelho para falar, eu preciso melhorar. Então seja um espelho na vida de pessoas, seja um marco na vida descendo pelo menos para uma pessoa. E essa pessoa vai decidir melhorar através das suas atitudes, não porque você vai falar, ó, você precisa, não, de vez de julgar o melhor jeito de você convidar alguém para passar uma experiência de vida com Deus para essa pessoa através das suas atitudes. A pessoa vai vir em você e vai falar, eu também quero vivenciar isso. Eu também quero fazer a diferença, também preciso de um pouco desse brilho para mim. Então que Cristo transpareça na sua vida. O 8º passo é o estudo da palavra. Todos nós sabemos que adorar é importante, todos nós sabemos que ir à igreja é importante. Ter um caráter diferente, ter humildade, liberar o perdão é importante, mas mais importante ainda é você ser sábio. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, a gente precisa entender esse conceito de que a gente também vai ganhar almas para Deus, de que nós também devemos entender a palavra. Até porque o maior id que Deus ele nos deu, o maior exemplo de fazer o id, não foi quando Jesus reuniu os discípulos e falou, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas foi o próprio Deus enviando o seu Filho por mim e por você. Essa foi a maior prova de amor e de evangelho que Deus ele fez e demonstrou por mim e por você. Então que nós vamos ser gratos, que nós vamos estudar a palavra. Claro que estudar é difícil, a gente muitas das vezes tem outros afazeres, mas priorize a Deus. Lembre-se da palavra, buscar primeiro a Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca a Deus, ele te honra. Quando você decidir ter uma vida centrada em Cristo, ter Cristo como alvo, ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Então, Deus ele também vai te usar para falar com pessoas. E a pior coisa que você for falar para alguém da palavra é coisa que você não consegue compreender. Tem gente lá fora perdida, que já foi da casa e entende muito da palavra. Então é importante que você também venha entender, para que você não seja envergonhado. A sabedoria ela vai te honrar. Agora a falta de sabedoria pode ter certeza que vai te trazer a ruína. Então fica com essa palavra, pessoal. Peço que vocês vão se inscrever e que o nome do Senhor seja glorificado, amém?